Olá, terceiro ano. Hoje estamos iniciando mais um semestre, no dia 12 de agosto de 2021, né? Então, sejam todos bem-vindos novamente, né, à nossa escola, às nossas aulas. E hoje nós vamos começar, né, com a nossa aula de geografia. Então, vocês vão pegar o livrinho, tá certo? E hoje nós vamos conhecer, né, é, vamos conhecer a agricultura, tá? A agricultura é uma atividade, né, econômica muito importante, né? Então, quando a gente fala em agricultura, a gente fala sobre o plantio, né, de alimentos, né? Não só de alimentos, como de várias, né? Então, vocês vão colocar na página 54, vocês estão vendo aí na telinha? Deixa eu botar mais pra cá, pronto. Então, aí, ó, página 54. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura para que a gente possa falar, né, sobre isso. Então, tem assim: conhecendo a agricultura. A agricultura é a atividade de cultivar a terra. As pessoas que cultivam a terra são chamadas de agricultores. Muitos dos alimentos que consumimos em nossas casas são produzidos na agricultura. Certamente você come frutas como maçã, mamão, melão, laranja e também verduras e legumes. Todos esses produtos agrícolas são consumidos in natura, ou seja, sem ser processados. Vocês estão vendo aí na primeira imagem, né, o agricultor, ele está fazendo essa colheita, né? Embaixo vocês estão vendo aí alguns exemplos de frutos. Na página 55, aqui, ó, vamos continuar a leitura, tá certo? Então, na página 55 tem assim: as atividades agrícolas precisam da ação da natureza para o desenvolvimento dos produtos, tais como solos férteis, possuem nutrientes que ajudam no crescimento da planta, terrenos planos facilitam o cultivo e o uso de máquinas agrícolas. Água é essencial para a vida das plantações. A agricultura fornece alimentos para as pessoas e matéria-prima para as indústrias, que transformam os produtos em alimentos industrializados, certo? Vamos continuar a leitura na 56, ó. Na 56, página 56, 56 tem assim: existem alguns tipos de agricultura. Agricultura comercial, os produtos são cultivados e destinados ao comércio. Eles são vendidos no comércio interno, isto é, dentro do país, e no comércio externo, fora do país. Nesse tipo de agricultura, o trabalho é remunerado. Os agricultores trabalham nas propriedades com máquinas e técnicas próprias. Na agricultura comercial, são utilizadas substâncias químicas para proteger as plantações. A agricultura de subsistência. Os produtos são cultivados e destinados para a família do agricultor. O trabalho é realizado pelos membros da família, sem remuneração. Nesse tipo de agricultura, o agricultor utiliza técnicas simples, sem o uso de máquinas. Agricultura orgânica. Os agricultores usam adubos naturais para fertilizar o solo e não utilizam máquinas nem produtos químicos. Nesse tipo de agricultura, a produção é pequena. No Brasil, os produtos agrícolas são diversificados e cultivados em vários estados.
Dentre eles, merecem destaque os estados do Sul e Sudeste, né? Como Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Bahia e Mato Grosso. Muitos dos produtos produzidos na agricultura são consumidos in natura, como as frutas e as verduras. Outros são industrializados antes de serem vendidos, como sucos, doces e confeitos. Então, veja só, a gente agora, foi bom, né, a gente ler, para que a gente pudesse acompanhar, né, fazer um treino a mais também nessa questão da leitura, tá certo? E a agricultura é essa atividade de plantar, de preparar o solo, de colher também. O agricultor, né, que é a pessoa que trabalha na plantação, ele tem que conhecer bem aquele local que ele vai plantar, né? Ele tem que saber se aquele local precisa de água, se aquele terreno ali está muito molhado e precisa que aquela água seja um pouco retirada. Ele precisa conhecer também o clima do local para saber se o que ele vai plantar, né, se vai dar certo, tá? E aqui vocês têm a imagem, ó, o sol, uma máquina, a planta, né, o agricultor, e aqui essa gota representando a água. E as plantas, elas precisam do sol, precisam de água, né? A gente sabe que todos os seres vivos precisam dela, né? Precisam da água, tá? Então, quando a gente fala em solo fértil, né, que é uma das coisas que um terreno ele precisa ter para que a plantação, né, ela tenha sucesso, é o solo fértil. Quando a gente fala em solo fértil, é aquele solo próprio para o plantio, é aquele solo que tem nutrientes para as plantas, né, que as plantas ali elas vão encontrar tudo que elas precisam para poder se desenvolver, né? Então, esse solo fértil, ele tem uma quantidade de água boa, ele tem uma quantidade de nutrientes adequada também para que essas plantações se desenvolvam, né? E isso é essencial, tá? Para que essas plantas possam se desenvolver, tá certo? Outra coisa, o terreno plano, né? A gente viu aí quando a gente lê o texto que o terreno plano ele facilita, né, o uso das máquinas. Vocês provavelmente já viram, né, aquelas máquinas que passam pelas plantações. Então, se o terreno ele não for plano, quando a gente fala em terreno plano, é um terreno reto. Se for aqueles terrenos que têm algumas elevações, então já dificulta um pouco essa questão da plantação, tá? Então, o terreno ele todo planinho, né, todo retinho, ele vai facilitar esse processo, tá? Para que as máquinas passem e possam, assim, acelerar a plantação. Água. Provavelmente você já passou por algum local e você viu, né? Essa água saindo, ela fica até girando, né? É feito uma espécie de uma mangueirinha, fica rodando. Isso aí serve para poder irrigar as plantas, né? Para que as plantas elas não morram secas. Então fica ali rodando, no que ele vai rodando, ele vai espalhando essa água pelas plantas. Então tem terrenos que são muito secos. Então eles precisam constantemente, né, que receber essa água. Então, no que fica rodando, essa água vai espalhando aí, vai se espalhando, né, por toda a plantação. E isso é essencial, né, para que as plantas possam se desenvolver, tá? E a gente sabe que aqui no Nordeste, apesar de ter, né, muitas áreas de plantação, a gente aqui também sofre, né, aquela parte do sertão, do agreste, com a questão da seca. Então, muitas vezes, os agricultores, eles esperam um longo tempo, né, para que possa chover um pouco, né? E muitas vezes passa mais de um ano sem chuva. Então, eles não conseguem, infelizmente, eles não conseguem plantar, né? E isso deixa, é triste, né? Porque
eles plantam tanto para a alimentação deles, quanto para que eles possam também ganhar dinheiro através disso, né? Que eles possam vender esses produtos, não é? A agricultura comercial, quando o agricultor ele planta, quando chega a época da colheita, ele colhe o que plantou e vende. E o maior, né, vamos dizer assim, que o maior cliente deles são as grandes cidades. A gente mora aqui na cidade, né? A gente mora na área urbana e muitas vezes a gente não dá aquela devida importância para ir para o campo. Mas vamos pensar, ó, a gente come frutas, comemos verduras, comemos feijão, arroz, né? O ketchup que vocês gostam tanto, ele é feito com o tomate. E tudo isso é plantado. O tomate é plantado, as frutas, as verduras, o feijão, o arroz, uma macaxeira que a gente gosta de comer, um inhame, né? Então, tudo isso é plantado. Então, esses produtos vêm do campo até nós, né? Então, o campo, ele tem uma grande importância, né? Então, o agricultor comercial, ele planta para isso, para que ele possa vender. É um trabalho remunerado, ou seja, ele vai receber um dinheiro, né, pelo que ele está vendendo, né, para o que ele está entregando para outras pessoas, né? Então, é importante. A agricultura de subsistência é quando a família ela planta para o próprio consumo. Ela não vende, ela não vai ganhar dinheiro por conta disso. Ela vai plantar para poder alimentar a própria família. E aqui a gente está vendo, né, uma família aí que eles mesmos estão plantando. Então, quando chegar a época da colheita, eles mesmos vão utilizar esse alimento, né? Agricultura orgânica. Esse tipo de agricultura é bem saudável. Não usa agrotóxicos, né, que são aqueles venenos que são pulverizados nas plantações para poder matar os insetos que possam atacar essas plantações. E na agricultura orgânica, só são utilizados produtos naturais. Então, é saudável. A gente sabe que, infelizmente, os produtos orgânicos, eles são mais caros. Mas, em compensação, são bem mais saudáveis, certo? Os agricultores, né, que são as pessoas que trabalham. E eu digo a vocês, viu? A vida dos agricultores é bem diferente da nossa. Primeiro, os agricultores, eles quando saem para as plantações, muitas vezes o dia nem clareou ainda. Eles saem de madrugada, saem antes do sol nascer. Quando eles chegam na plantação bem cedinho, então eles vão com toda aquela paciência, né? Preparar ali o terreno para poder plantar. É um trabalho árduo, né? Que eles ficam muito tempo no sol, ficam o dia todo no sol também, e voltam para casa já no finalzinho da tarde, né? Mas é a fonte de sobrevivência deles, né? O que eles têm, né? A forma que eles têm de poder ganhar dinheiro, né? E é um trabalho digno, um trabalho honesto, como outro qualquer, né? Agora é um trabalho árduo, né? Porque eles ficam com esses cabos de enxadas, né? Ficam no sol. Então, tem esse lado aí, né? Que é um pouco difícil, né? Então, a gente vai fazer agora as páginas 57 e 58. No primeiro, a gente tem assim: decifre os códigos e descubra o nome que é dado às pessoas que trabalham na agricultura. Lembrando, vocês têm aí dois quadros, né? O primeiro, esse primeiro retângulo que vocês têm aí, você vai colocar letra por letra, né? Que é de acordo com os símbolos que você vai ver no primeiro retângulo.
Mas quando vocês acharem a palavra, aí vocês precisam escrever um retângulo em branco que está embaixo, certo? Então, qual seria a palavra? Agricultores, né? Agricultores, certo? Lembrando, você pode pausar o vídeo para poder ir respondendo, que aí você vai acompanhando se você fez, né? Se você respondeu certo ou não. Caso você não tenha respondido, então na hora da correção, você ajeita, tá certo? Segundo quesito tem, marque V se a frase for verdadeira e F se for falsa. Todas essas frases aí são sobre a agricultura comercial, né? Tem assim. Na agricultura comercial, os agricultores familiares produzem os alimentos sem produtos químicos? Será que na agricultura comercial são os familiares que produzem alimento? Falso, certo? A agricultura comercial, as pessoas produzem o alimento para que esse alimento ele possa ser vendido, certo? Segunda frase. Os produtos são destinados ao comércio. A agricultura comercial, os produtos são destinados ao comércio? Sim. Então, segunda frase, verdadeira. Terceira frase. Os trabalhadores são assalariados. Os trabalhadores da agricultura comercial recebem um salário por seu trabalho? Verdadeiro, certo? Quarta frase. Os produtos são vendidos dentro e fora do nosso país? Será que é vendido por todo o Brasil para outros países também? Sim. Os trabalhadores são compostos apenas pelos membros da família? Falso, né? Sexta e última frase. Os alimentos são produzidos em pequenas propriedades? Falso, esse aí, pequenas propriedades, quem organiza isso é a agricultura familiar, certo? No terceiro quesito, nós temos assim: escreva nos quadros a seguir de que as atividades agrícolas precisam para um bom desenvolvimento do produto. A gente viu que a plantação ela precisa de quê? De água, né? Que todos os seres vivos precisam, né? Então, precisa de água. O solo, como é que o solo tem que estar? Solo fértil, né? Que é aquele solo rico em nutrientes. E o que é mais? Os terrenos planos, né? Para que as máquinas possam passar, certo? Então, só para vocês irem acompanhando a correção, então, ó, primeiro quesito, agricultores. Segundo, a ordem das letras F, V, 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 F, F. Ou seja, tiveram três frases verdadeiras, né, e três frases falsas. E o terceiro, né? As plantações precisam de água, solos férteis e terrenos planos, certo? É, na página 58, a gente tem assim, quarto. Observe a imagem abaixo e escreva que tipo de agricultura esses agricultores estão realizando. Então,
A gente está vendo aí que é um grupo de pessoas, é uma família. Então, que atividade é essa? Agricultura de subsistência. Então, você vai escrever agricultura de subsistência, certo? O quinto quesito está bem fácil, né? Porque tem assim: associa os produtos agrícolas aos produtos industrializados. A, uva. B, morango, né? C, a laranja e D, o tomate. Embaixo a gente tem o suco, né, de caixinha, que a gente geralmente consome bastante, né, para lanchar. O extrato de tomate, um outro suquinho, né, de garrafa e temos um doce. Então, qual seria? Na primeira caixinha, né, do suco, seria o quê? Letra C. É que a gente tá vendo aí que é um suquinho de laranja. O extrato de tomate seria que letra essa latinha? Letra D, né? D de dado. E essa garrafinha de suco? Letra A, né? Que é o suco da uva. E o último, esse potinho de doce é o quê? Um doce de morango. Então, letra B de bola, tá? Então, quem tiver dúvida na escrita de subsistência, né, está aqui. Deixa eu só... Olha a ordem das letras, C, D, A, B, certo? E a página 59 é a atividade de casa. Então, tem assim, complete a cruzadinha a seguir. 1. Pessoas que cultivam a terra. São chamadas de quê? Mesmo aquelas pessoas que preparam a terra, que plantam. 2. Possuem nutrientes que ajudam no crescimento do solo. É um solo o quê? São os solos do quê? 3. Facilita o cultivo e o uso de máquinas agrícolas. 4. A água é essencial para as 5. A agricultura que não utiliza produtos químicos é a 6. É utilizado para fertilizar o solo. 7. A produção de alimentos é na agricultura orgânica. 8. Não se utilizam na agricultura de subsistência. E 9. Na agricultura comercial, o trabalho é... Então, são frases que tem no texto, né? Para que vocês possam completar essa cruzadinha. Na próxima aula, nós faremos a correção dessa página, tá certo? Então, hoje, a gente fica por aqui, tá certo? Ó, beijo para vocês e até a nossa próxima aula.